Iniciar o nosso estudo, meus irmãos. Nós daremos continuidade às nossas meditações sobre os atributos de Deus e hoje nós veremos brevemente acerca da onipotência de Deus. Deus é onipotente. Seria este o tema deste nosso estudo nesta noite. E iniciando o estudo, nós faremos a leitura de Jeremias capítulo 10, versos 12 e 13. Jeremias capítulo de número 10, versos 12 e 13. Assim diz a palavra do nosso Senhor. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para as chuvas e dos seus depósitos faz sair o vento. Meus irmãos, afirmar a onipotência de Deus é tão importante quanto nós afirmarmos que Deus existe. Nós não podemos jamais deixar de lado a consideração acerca da verdade bíblica incontestável de que Deus ele é todo-poderoso. Descaracterizar Deus ou tirar de Deus este atributo, um atributo que na teologia sistemática é chamado de um atributo incomunicável, ou seja, é um atributo que ele não é comunicado a nós, é um tipo de atributo de Deus que só pertence a Deus mesmo. E é um atributo incomunicável. O atributo comunicável são atributos que vocês encontram em Deus e que podemos encontrar em nós. Deus é santo, nós podemos ser e somos santos. Então, você vai encontrar atributos que são encontrados em Deus e em nós e atributos que só pertencem a Deus. Este é um destes. Deus é onipotente. E se nós tirarmos de Deus a verdade de que Ele é onipotente, nós estaremos descaracterizando o Senhor. Não é? Porque Ele é onipotente e nada pode desfazer esta realidade. Aí, quando nós falamos que Deus é onipotente, estamos afirmando que Deus ele possui um poder ilimitado. Um poder que é de fato infinito ou infinitamente poderoso. O que explica a Bíblia usar muitas vezes poder como um nome próprio de Deus. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 14, verso 62, a palavra vai nos dizer o seguinte: E Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, porque Deus ele é infinitamente poderoso, nós jamais podemos dizer o que muitas vezes nós falamos para alguma outra pessoa. Como, rapaz, eu acho que este trabalho é duro demais para você. Ou, eu acho que este trabalho é difícil demais para você. Quando nós pensamos em Deus, não existe a ideia de um trabalho que seja duro, porque se trata de um Deus que tem um infinito poder. Então ele consegue fazer absolutamente todas as coisas. Há um real contraste na Escritura entre o que Deus é e o seu poder e o homem. Frequentemente as Escrituras vão contrastar o poder de Deus com o poder humano e nossas concepções do que é possível quando pensamos acerca de Deus. Quando nós olhamos e já expusemos este capítulo, Gênesis capítulo 18, verso de número 14, a palavra vai dizer assim: Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, algo que é demasiadamente difícil para o Senhor? A resposta seria não. Não há nada que seja difícil para o Senhor. Para os homens, a Escritura vai nos dizer, muitas coisas são de fato impossíveis, mas para o Senhor nada é impossível. Lucas capítulo 1, verso 37 vai dizer assim:
Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas a Escritura vai dizer então, em Mateus 19, 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, quando nós olhamos para passagens da Escritura como estas, elas só podem nos levar a concluir o seguinte, que não há nada que o Senhor Deus não possa fazer. Ele pode fazer aquilo que Ele quiser fazer. Ele é aquele que, como diz Jó, capítulo 9, verso 4, Ele é aquele que é poderoso em poder. E ainda em Jó, capítulo 37, verso de número 23, Ele é aquele que é grande em poder. Então, Ele é realmente alguém que possui um poder que é ilimitado. Não tem fim. Não tem fim. E o poder de Deus, ele está ligado a quem Ele é. Nós falaremos mais um pouco mais à frente, mas não pode ser dissociado da sua própria essência. Por isso que eu falei no início, nós não podemos jamais tirar a onipotência de Deus, porque é a mesma coisa que descaracterizá-lo, é fazer de Deus algo como nós. Então, é algo que faz parte da sua própria essência. Não somente de Deus o Pai, mas de Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Há 3 pessoas na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas 3 são Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Eu acho que esta é a pergunta 6 do Breve Catecismo. E vai tratar exatamente sobre isto. Então, mas quando nós pensamos, acerca do poder de Deus, nós podemos dividir o poder de Deus em poder absoluto e aquilo que nós podemos chamar de poder ordenado de Deus. Mas o que então seria isto? Os teólogos vão fazer essa distinção entre poder absoluto e poder ordenado. Em primeiro lugar, brevemente, eu vou falar um pouco do que significa o poder absoluto de Deus. O poder absoluto de Deus refere-se ao que Deus pode fazer, mas não faz necessariamente. É o que Ele pode fazer, mas não faz necessariamente. Como o próprio autor do livro vai dizer, Ele poderia criar 1 bilhão de mundos, de criaturas vivas. Ele poderia, não poderia? Poderia, mas sem necessariamente fazer. Mas Ele tem poder para fazer. Ele poderia fazer o que Ele quisesse fazer, porque Ele tem poder para fazer. Porque o seu poder absoluto permite que Ele faça tudo quanto Ele quiser. Então poderia não existir apenas o planeta, a Terra, poderia existir outros iguais aqui, com pessoas iguais a mim e você em outros lugares, porque Deus pode fazer exatamente isto. Então isto é entender o poder que nós vamos chamar de poder absoluto de Deus. Ele pode, mas não fez. Então, o que seria o poder ordenado, então? O poder absoluto é o que ele pode fazer, mas não faz necessariamente. E quanto ao poder ordenado? Em segundo lugar, poder ordenado, ele denota o que ele realmente decretou de acordo com a sua vontade e, em seguida, ele realiza através da sua providência. Então, aquilo que ele decidiu desde antes da fundação do mundo, e então ele fez acontecer no tempo e no espaço, no mundo. O Senhor Deus havia decretado desde antes da fundação do mundo que Ele haveria de criar o mundo e tudo o que no mundo há. Então, na Escritura nos diz, logo no princípio criou Deus os céus e a terra, o Senhor decretou e Ele então fez acontecer a sua vontade através da obra da criação e então através também da obra da providência. É exatamente através dessas 2 formas que o Senhor Deus ele executa os seus decretos, como nos ensina os nossos padrões doutrinários também. Então, com essa linguagem, poder absoluto ou poder ordenado de Deus, nós não estamos tentando apresentar 2 poderes distintos em Deus, mas sim compreendendo a sua onipotência por meio da aplicação do seu poder, que seria o poder ordenado, quando ele aplica o seu poder, de fato, executando isso na vida, e a não aplicação do seu poder no que nós chamamos de poder absoluto. Ele poderia fazer, mas não faz. Então,
O poder de Deus, quando nós pensamos também acerca disto, ele deve ser entendido como exercitado de acordo ou governado por sua natureza. É bom a gente pensar nisto porque isto traz para nós algo que é grandemente consolador. Pense você num homem que tem todo o poder, mas se trata de um homem grandemente carrasco. Um homem mau, um homem perverso, um homem que não teme a Deus. Você vai ficar horrorizado com isto. Você vai ficar temendo, porque se ele é mau e ele tem todo o poder, ele pode fazer o que quiser. E ele vai trazer grandes males sobre mim. Mas quando nós pensamos que o poder absoluto, o poder, aquele que é todo poderoso é Deus, e que este Deus, ele é infinitamente bom, eu vou entender que toda aplicação do poder dele é necessariamente bom. Porque tudo aquilo que vem dele é bom. E ele faz para a glória dele e para o bem do seu povo. Então, refletir sobre isto é algo extraordinário. De um Deus que tudo pode fazer e tudo que ele faz é bom. Mas existe algo que Deus realmente não pode fazer, que seria algo contrário à sua própria natureza. Deus não pode mentir. Deus não pode, como diz Tito 1, versículo 2. Deus, ele não pode mentir. Deus, ele não pode agir de uma maneira que comprometa a sua santidade, ou justiça, ou bondade, ou verdade. Então isso só reforça o fato de que todo o poder de Deus executado em nosso favor é algo que sempre vai nos conduzir a desfrutar de algo bondoso que vem das suas mãos, poderosas e paternais. A Bíblia, ela nos apresenta o poder absoluto e ordenado de Deus, mencionando às vezes ambos na mesma passagem. É interessante. Nós vamos olhar isto. Um exemplo do seu poder absoluto é quando nós encontramos João Batista declarando aos fariseus e saduceus impenitentes o seguinte. Veja o que João Batista vai dizer. Um exemplo do seu poder absoluto, do poder absoluto de Deus. Diz assim a palavra, Mateus 3, verso 9. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele está dizendo, olha, sabe o que Deus pode fazer? Vocês ficam nessa discussão aí toda de vocês. Mas o Senhor pode, segundo o seu poder absoluto, fazer exatamente o que Ele quer. E Ele pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Mas até onde nós sabemos, Deus de fato não levantou das pedras filhos de Abraão. Mas Ele poderia ter feito isso de acordo com o seu poder absoluto. Este seria então um breve exemplo, e nós veremos um exemplo no que diz respeito ao poder ordenado. Agora, quando nós pensarmos um pouco acerca do poder de Deus em relação a Cristo. Então, até agora, nós falamos um pouco sobre o que seria a onipotência divina. Então, estabelecemos a doutrina. Agora, nós falaremos disto e como isto se relaciona de alguma forma com a segunda pessoa da Trindade, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus em relação a Cristo. Mateus capítulo 6, do verso 53 até o verso de número 54, Cristo ele vai descrever o poder absoluto e o poder ordenado de Deus. Diz assim a Escritura: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim se deve proceder? Notem, o poder absoluto de Deus e o poder ordenado de Deus, a sua vontade determinada e aplicada, é revelada aqui. Deus poderia resgatar Cristo de sua paixão, da sua morte, de acordo com o seu poder absoluto. Cristo vai dizer, eu poderia rogar neste momento e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me livrar deste momento. Porque Deus, de fato, poderia fazer isto. Isto é o poder absoluto de Deus. Mas Ele não fez de acordo com o seu poder ordenado. Ele vai dizer, como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim se deve proceder.
Então, Cristo está consciente destes dois conceitos, né? Do que Deus pode fazer e então daquilo que ele realmente desejava fazer. Nós encontramos mais uma sugestão disso na tentação de Cristo. Satanás tentou Jesus a transformar pedras em pão para provar que ele era o Filho de Deus. Mas Cristo, que poderia ter feito isso, não fez. Cristo, que é todo poderoso, poderia de fato fazer aquilo que ele estava tentando fazer, ou não poderia? Cristo tem todo o poder semelhantemente ao Pai, mas ele não fez, porque a Escritura Sagrada, aquilo que foi determinado por Deus e revelado na sua palavra, não o diabo, era a sua regra de vida. Então notem que ele não vai apelar ao poder absoluto, nem vai se lançar na ideia do poder absoluto daquilo que Deus poderia fazer, ou até mesmo ele, mas ele então vai se sujeitar àquilo que Deus ordenou na sua própria palavra. O que o próprio Jesus poderia teoricamente ter feito não era o ponto aqui. O ponto era o que Jesus deveria fazer sob o governo de Deus, segundo aquilo que é ordenado e determinado na própria palavra do nosso Senhor. Então, era isto que ele deveria fazer. E nisto, ou seja, em Cristo, não se voltando contra os homens, revelando o seu poder, mas em ele se sujeitando à vontade do Pai, a ponto de se humilhar, é interessante. É algo que ainda assim vai revelar o grande poder de Deus. Este processo dele, em se sujeitar a tudo isto, sendo necessário que ele experimentasse toda a paixão, morte e sofrimento. Porque Deus, ele vai mostrar seu poder enviando o seu Filho para ser crucificado em fraqueza. Como nos ensina 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. E Paulo é aquele que vai se engajar nisto. Paulo é aquele que vai falar daquele que livremente abraçou a fraqueza, que ele foi declarado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, por sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ele fez isso em fraqueza, como nos diz Romanos capítulo 1, verso 4. E o Evangelho, que tem em vista a fraqueza e o poder de Cristo, nos seus dois estados, humilhação e exaltação, segundo Paulo em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação. Interessante. Mas Cristo se humilhando, Cristo então fazendo a obra. E Paulo então foi aquele que esteve engajado, tornando-se o ministro do Evangelho, pela operação do poder de Deus. Efésios capítulo 3, verso 7. E estas boas novas chegam ao povo de Deus para que possam ser fortalecidos com poder através do seu Espírito, como nos ensina Efésios capítulo 3, verso de número 16. Então a ideia do poder absoluto e ordenado de Deus é algo que Cristo ele se relaciona e se relaciona muito bem com isto. Ele se relaciona muito bem com estas duas realidades. Então nós poderíamos pensar um pouco assim, mas e daí, pastor? O que isso significa? Qual mudança, qual aplicação teria para a minha vida? Essa ideia de poder absoluto e ordenado de Deus pode nos fazer resistir à tentação de vivermos sempre no mundo teórico do poder absoluto de Deus. O que é isso? Deus pode fazer isto. Deus pode fazer isto. Deus pode fazer isto. E é segundo isto que eu vivo. É importante a gente saber essa realidade. Deus pode fazer muitas coisas. Mas quando muitas pessoas se agarram com esta ideia do que Deus pode fazer, é algo que pode trazer para a nossa vida reais problemas. Porque Deus pode fazer exatamente aquilo que Ele quiser. A gente vai pensar um pouco mais aqui, você vai conseguir entender um pouco mais. Veja, nós somos chamados por Deus a vivermos segundo o poder ordenado dele. Segundo aquele que ele decretou
e aquilo que Ele revelou para nós na Sua própria palavra como a Sua vontade. É exatamente através disso que nós somos chamados a viver. Nós somos chamados a confiar em Seu poder, segundo aquilo que Ele nos revelou. As promessas e prescrições da Escritura, como nós encontramos a lei de Deus, as suas ordenanças, elas se relacionam com o poder ordenado de Deus, com a vontade de Deus para as nossas vidas. E então, refletir nisto e entender que nós somos chamados a viver segundo aquilo que Deus ordenou e nos revelou para a nossa vida é de fundamental importância. A distinção entre o poder absoluto e ordenado de Deus tem implicações para a nossa própria vida cristã. Vamos pensar em alguns casos aqui. Santificação da igreja. De acordo com o seu poder absoluto, Deus poderia santificar cada igreja no mundo, independentemente dos meios. Ou não poderia? Fazer assim, todas as igrejas serão perfeitamente santas. Pronto. Poderia fazer isto, sem se utilizar os meios. Mas, de acordo com o seu poder ordenado, que está relacionado às suas leis, às suas prescrições, às suas promessas, às suas ordenanças, Deus faz uso dos meios. Então, isto deve nos levar a entender que é fundamental que nos utilizamos dos meios para a santificação do corpo de Deus e abandonemos a ideia de que Deus pode fazer isto negligenciando os meios. Está dando para entender? Eu não posso deixar de lado a minha responsabilidade, simplesmente porque eu sei que Deus é infinitamente poderoso para fazer o que Ele quiser. E então eu vou deixar de lado as minhas responsabilidades. Isso deve nos fazer, inclusive, deixar de lado as exclamações antibíblicas como: por que Deus não apenas nos leva para o céu agora e destrói o mundo? Em vez disso, podemos nos contentar com o plano soberano de Deus para nós e para o mundo, fazendo aquilo que é nossa responsabilidade aqui, até o dia em que o Senhor venha, vivendo assim, segundo o poder ordenado do Senhor. Uma outra questão que podemos aplicar sobre o progresso da igreja, e o progresso da igreja através do ensino, através da pregação, através da edificação mútua, sobretudo do ensino público. Se os ministros, os presbíteros, os ministros da igreja, eles mantêm uma vigilância apertada, séria, sobre si mesmos e sobre o ensino, e se persistirem em fazer isto, em ensinar, em pregar, então eles podem esperar salvar a si mesmos e aos ouvintes. Como vai nos dizer Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, e como Paulo vai nos mostrar a realidade da pregação e do ensino em Romanos 10, versos 14 e 15. Veja que isso se trata de uma promessa com prescrições. Então se trata de algo que o Senhor, ele se utiliza. Mas como é que esta promessa será experimentada pelos crentes ou pela igreja do Senhor? O cumprimento dessa promessa vem do poder de Deus, mas não a parte dos meios ordenados. Por exemplo, pregando a verdade, que Ele ditou para a salvação dos eleitos. Deus pode fazer muitas coisas no meio da igreja. Mas eu não posso, então, imaginando porque Deus pode fazer isto, o pastor e então a liderança da igreja vai negligenciar o ensino público ou privado da palavra do Senhor, confiando no poder absoluto de Deus. Não. Algo totalmente estranho e uma grande confusão acerca do que o Senhor Deus pode fazer. Um outro ponto de aplicação. Oração como um meio. Veja, Deus ordenou que a oração cumprisse certos fins. Se não orarmos, a palavra vai nos dizer, não receberemos. Mateus capítulo 7, versos 7 a 11, Tiago capítulo 4, verso 2. E é verdade, irmãos, que Deus ele poderia realizar tudo, absolutamente tudo, sem as orações do seu povo. Mas este não foi o remédio ou o meio que Deus determinou
para que os seus decretos fossem executados neste mundo. A realidade bíblica, como vai nos ensinar Romanos 8, versos 26 e 27, é que este nosso Deus, ele trabalha poderosamente através das orações do seu povo fraco. Daí a grande necessidade de nós rogarmos a Deus, ainda que saibamos que Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. Mas Ele não nos isenta da nossa responsabilidade e privilégio, que é nos prostrarmos diante dEle em oração, segundo o que Ele diz na sua própria palavra. Meus irmãos, essa distinção, ela informa a maneira como nós realizamos nossos vários chamados neste mundo. Vamos pensar no outro ponto, a educação dos filhos. Se nós falharmos na educação dos nossos filhos, de educar os nossos filhos no temor e admoestação do Senhor, como nos ensina Efésios capítulo 6, verso 4, nós não temos razão para esperar nas promessas da aliança de Deus para eles. Veja, estou falando das falhas que vocês cometem, que nós cometemos, pequenas, no cuidado com os nossos filhos e até mesmo muitas vezes grandes. É quando os pais de fato negligenciam isso e falham miseravelmente no cuidado da vida dos seus filhos espiritualmente. Se é um pai que negligencia isto, como esperar que o Senhor então cumpra as suas promessas? Muitas vezes o Senhor, pela sua graça soberana, pode então tirar um jovem, salvando ele das mãos de uma família até mesmo confusa e que o pai foi grandemente negligente. Mas o Senhor tem um meio ordenado para isso, com um fim muito bem determinado. Existe uma real diferença entre um pai fiel obedecendo e confiando em Deus e um pai carnal presumindo a obra graciosa de Deus. Não, mas Deus pode fazer, eu vou ficar aqui na minha. Não, na sua, você tem que assumir suas responsabilidades, porque Deus determinou um meio para determinados fins. E então essa é a sua responsabilidade, quando você entende isso como a palavra de Deus lhe ordenando a fazer isto. Ainda que Deus possa fazer muitas coisas extraordinariamente. Então somos chamados a, de fato, criar os nossos filhos de acordo com as exigências da aliança, não segundo a vontade secreta de Deus. Como diz Deuteronômio 29, 29. A coisas encobertas pertencem a Deus, o que está revelado a nós e aos nossos filhos. O que está revelado. E um último ponto. A salvação do cônjuge ou a salvação de qualquer outra pessoa. Uma esposa cristã poderia contentar-se com a possibilidade de que Deus pudesse converter seu marido enquanto ela está na sua casa ouvindo uma música clássica, ouvindo ópera. Não, eu vou ficar aqui, tranquilo, meu esposo é ímpio, ou o contrário, e eu estou fazendo algo que é indiferente, que não tem benefício nenhum, não tem benefício nenhum para a vida daquela outra pessoa no que diz respeito à salvação. Mas alguém poderia imaginar que Deus ele pode fazer isto, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar de fato na minha. Mas o que ela deveria então olhar e fazer é exatamente aquilo que nos diz 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 2. Ela deveria olhar para essa palavra com esperança. E a palavra nos diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, o chamado a viver no temor de Deus, numa vida que revele Cristo, e ela pode então assim ganhar o seu próprio marido. Veja que extraordinariamente ou surpreendentemente, o poder ordenado de Deus faz sempre uso dos meios. E esses meios são bastante comuns, como pregação, oração, admoestação e piedade. Esse poder nos vem através do nosso poderoso Salvador, crucificado em fraqueza e agora exaltado como nosso profeta e sacerdote, para nos equipar com o seu poder
para toda boa obra. Vivamos, portanto, meus irmãos, segundo aquilo que o nosso Senhor e Deus determinou e nos revelou através da sua própria palavra. Certos, então, de que nós não podemos simplesmente imaginar o que Deus pode fazer, mas entendendo que nós temos responsabilidades e há meios para isso. A oração é um meio e nós, então, iremos orar ao nosso Senhor, a partir de agora, por várias coisas, e na expectativa de que o Senhor Deus escute as nossas orações e responda a nossa oração segundo a sua vontade. Vamos orar, irmão.